Hoje vamos falar sobre comunicação clara, desimpedida, edificante. Então, esse é o nosso tema, pode passar. Falando palavras que edificam. Olha só essa família. Dá para perceber aí todos os detalhes? Quem é a família? É o pai, a mãe, os filhos, uma escadinha aí, né? Se você só tem 2, aí tem 4. Vovô e vovó. É interessante isso, né? O vovô e vovó estão dentro do contexto. Porque é isso mesmo. E aproveitem, porque todo mundo tem data de validade. Viu? Então aproveita bem, entenderam bem isso, né? Eu e você também temos. Então nós precisamos muito ter esse convívio. Mas para esse convívio ser harmonioso, ser gostoso, todo mundo rindo, não tendo dificuldade na hora da foto, vem cá, vai, todo mundo encostando em todo mundo, pondo o braço em todo mundo, as coisas precisam estar bem. Mas para as coisas estarem bem, os problemas precisam ser tratados. E para os problemas serem tratados, precisam de uma boa comunicação para tratar problemas. Porque os problemas, eles vão existir. Então, como é que a gente vê isso? Onde que a gente encontra a respeito disso na Escritura? Vários textos. Eu vou analisar um texto com vocês. Nós vamos ler 4 versos, mas nós vamos tratar um verso simplesmente. Efésios, capítulo 4, versos 29 a 32. Efésios 4, 29 a 32. Onde diz a Escritura: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não é incomum eu pedir pessoas para decorarem esses 4 versos. É fácil isso. Ah, pastor, não tenho o hábito de fazer isso. Então aprenda. Aprenda a decorar a Escritura. Ah, vou gastar 1 mês decorando 4 versos. Então, demora 1 mês. Tá? Tem gente que fala livros inteiros da Bíblia de cor. Sabe isso? É um exercício para internalizar a Escritura. Você sabia que as nossas crianças, elas aprendem por semana pelo menos 1 verso? E que vocês pais tinham que estar trabalhando esse verso que é ensinado para elas toda semana? Sabe para quê? Para que elas decorem, para que elas mantenham a palavra de Deus na mente delas. Isso é importante. Esse texto, por que ele é importante? Porque ele é a chave dada, ou a revelação dada por Deus, que trata relacionamentos. Se nós conseguirmos olhar para esse texto e compreender ele plenamente, nós vamos conseguir administrar todas as nossas relações interpessoais. Sejam elas familiares, sejam elas profissionais, sejam elas com Deus, íntimas, e até mesmo com inimigos, porque o texto nos mostra isso. Como conviver com pessoas que nós não nos damos bem e que são como se fossem inimigos nossos. Então, lembre desse texto, Efésios 4, 29 a 32. Ah, pastor, não vou dar conta dos 4 de uma vez. Então, você vai dar conta de um só, que é o que nós vamos tratar aqui. É o verso 29. O que diz no verso 29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
Outra versão é para que transmita graça aos que ouvem. Certo? Então nós vamos tentar entender isso. Quando eu falo de família saudável, eu dei aquela foto, né? Aquela figura daquele desenho. Essa é uma família saudável. Todo mundo tem liberdade ali com o outro, todo mundo tranquilinho, né? Mas, como assim? Em uma família saudável, há necessidade de que todos aqueles que são membros da família tenham a oportunidade ou a permissão para pensar e expressar os seus próprios pensamentos e sentimentos. Liberdade para expressar. Muitas vezes nós, quando bloqueamos alguém, não deixamos as pessoas se expressarem, não quer dizer que elas deixaram de pensar. E o melhor é que elas falem, comuniquem o que estão pensando, para que nós possamos facilmente discernir o que está acontecendo. O que normalmente acontece? O filho menor ou os filhos menores, muitas vezes eles são bloqueados. Fala demais. Espera aí, até que ponto é isso? E até que ponto é uma necessidade de expressar um sentimento, de expressar uma alegria, uma tristeza, uma amargura, uma mágoa, uma ira, ou uma decepção, uma expectativa frustrada? Estas coisas, elas precisam acontecer com liberdade. Para isso tem que haver honra, respeito. Ou seja, eu tenho que ensinar as pessoas a expressar, por exemplo, quando está com raiva. Ela não pode sair dando tapa e burdoada em todo mundo. Por isso que o texto diz aí no verso 30 e 31, longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, malícia. O texto está dizendo, olha, não é assim que se expressa. Não é dessa forma que as coisas acontecem. Mas eu preciso promover uma comunicação de todas as pessoas dentro de casa. É muito gostoso quando uma criança começa a formular frases. Antes ela começa a falar palavras. Água, comida, arroz. Arroz, era isso que eu queria falar. Carne, vai falar do jeitinho dela. Depois ela começa a organizar frases, depois ela vai... Ou seja, são fases de comunicação que precisam ser incentivadas. Então, muitas vezes nós incentivamos no início, e as crianças ultimamente são muito motivadas, e elas se expressam muito rapidamente, beleza, mas chega num ponto, elas são bloqueadas. Não façam isso, conduzam isso. Opa, não é assim que a gente fala. Você pode falar. Você está triste? Você está com raiva? Mas a gente não precisa gritar, a gente não precisa falar desse jeito. Não pode falar palavrão. Aqui dentro da nossa casa não existe palavra torpe. Explicar para o filho o que significa isso. Ou seja, nós precisamos, numa família saudável, ter a comunicação onde todos tenham a possibilidade de fazê-la. Mas para que isso ocorra, nós vamos ver que existe um método. E eu vou falar sobre esse método. Eu tenho uma individualidade. Você tem uma individualidade. E cada membro da família, ela precisa ser reconhecida e de uma certa forma celebrada como pessoa. Nossos filhos, eles são completamente diferentes. Nasceram do mesmo relacionamento, do mesmo pai e da mesma mãe. E eles são totalmente diferentes. Um é tranquilinho, tranquilo, bom. O outro, Deus tenha misericórdia. Faz pelos dois todas as traquinagens.
sai pulando na cortina da casa, balançando e dando uma de Tarzan, de super-homem. O outro, um vai ser bom numa coisa, o outro será na outra. São individualidades. De igual forma, a individualidade do marido e da esposa, que é fruto de um ato criacional. Nós somos indivíduos, pessoas, e essas pessoas, elas são formadas essencialmente por algo que Deus deu, mas elas agora são acrescidas pelas informações e as impressões da vida. A impressão da vida de um é totalmente diferente do outro. Eu sou pressionado pelo que meus pais são, pelo que eles viveram, pelos meus irmãos, pelo meu convívio com os amigos, pela escola que eu vivi, pelas escolhas que eu fiz, e aquilo me define. E essa individualidade todo mundo tem. E isso precisa também ser reconhecido. Cuidado, não trate os seus filhos de igual forma, não funciona. Você vai ser injusto. Houve uma situação, os dois vão apanhar. Antigamente era assim, né? Meu pai falava que o mais velho cuidava do mais novo. Minha avó teve 18 filhos, imagina a situação. Quem cuidava dos mais novos eram os mais velhos. E tinha um que era específico. E se esse menor fizesse alguma coisa errada, apanhava ele e aquele que cuidava dele. Vai ser bom, hein? Tá certo isso? Tá certo não. Tá errado. Mas era uma forma que ela tinha para cuidar daquela tropa inteira, né? Aquela legião de filhos. Então, a comunicação dentro da família, ela precisa ser clara, ela precisa ser livre, ela precisa ser sem distorções, sem sarcasmo, sem negação, sem manipulação. Meu Deus do céu, então o negócio não é fácil não. Quantas vezes a gente quer da comunicação? Quantas vezes a gente solta aquele risinho, ou aquela palavrinha a mais? Sabe aquela palavrinha a mais que estraga tudo que veio antes? Sabe do que eu estou falando? Que é um sarcasmo, uma ironia, um deboche. Obrigado pelo auxílio. Exatamente isso. Todos nós corremos esse risco. Quem corre mais risco? Quem fala mais. E quem repete muito. Então você já sabe de quem eu estou falando, né? Quem fala mais e repete muito? A mulher. Homem faz isso também? Faz, e pode errar. Mas cuidado, querida, isso é da natureza feminina. Cuidado. Cuidado. Isso estraga toda uma conversa. Ela se dissolve. Quando eu tenho uma comunicação que é clara, ela é honesta, ela é aberta, as pessoas aprendem a confiar um no outro. Mas quando existe uma ideia de alguma coisa escondida, eu começo a ficar me protegendo. Diga, minha irmã. Uhum. Ok. Uhum. 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 Obrigado, isso é verdade. O que ela disse, o pessoal que está na internet não ouviu, é que muitas vezes a persistência da mulher
ela é porque ela não tem um espaço adequado para falar e não existe a disposição necessária para ouvir por parte do homem ou do marido, né? Então ela acaba repetindo na expectativa de ser ouvida, de ser atendida. E talvez você poderia acrescentar isso a uma tendência à procrastinação daquele que ouve, né? Chamado homem, né? Então, nós temos uma defensora bem clara aqui das mulheres. Falou em nome de vocês. Falou bem? Falou, né? Deus tenha misericórdia de nós. Mas nós estamos brigando aqui por causa disso não, viu? Tá bom? Mas se for preciso. Mas vamos lá. O que significa, então, ausência de conflito? Comunicação clara? Não. Eu posso ter comunicação clara dentro de uma família e ainda ter conflito. Por quê? Porque conflito é inevitável. Onde? Qualquer relacionamento. O conflito, ele vai acontecer em algum momento, em alguma situação. Nossa, eu vou fazer tudo para não falar nada. Por que você não conversa sobre isso? Eu não converso sobre isso porque toda vez que eu converso sobre isso, aí eu tenho medo de acontecer aquilo, então eu não converso. Tá certo? Não, tá errado. Errado. É necessário conversar? Converse. Tá? O preço precisa ser pago diante de situações. Eu devo evitar em algum momento? Eu vou mostrar para vocês que sim. Mas o diálogo sempre vai ser necessário. Contudo, é importante eu entender que conflito é algo que sempre vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, incluindo família saudável. Mas é muito mais fácil você administrar quando todos estão agindo na base da honestidade e franqueza. Então, quando tem alguém que não está agindo de maneira franca, honesta, aí você fica daquele jeito. Será que é verdade? Será que é isso? E basta uma mentira, viu? Para gerar uma desconfiança e uma sensação ruim. Eu fico sempre com um pezinho atrás. Vocês sabem do que eu estou falando. Quando existem coisas escondidas, quando existem suspeitas, isso provoca conflito, amargura e desconfiança. Então, o que eu preciso? Nós estamos falando que nós precisamos de uma comunicação que seja honesta e que, por causa disso, ela vai nos qualificar a administrar o conflito que eventualmente possa acontecer. E o que seria administrar um conflito? É administrá-lo de tal forma que isso possa contribuir para o nosso crescimento. Porque se existe uma família saudável, até mesmo no conflito, no final, a gente cresce. De alguma forma. Ok? Então, à luz disso, vamos lá. No texto, voltando a Efésios capítulo 4, verso 29, Paulo está falando aí sobre a dinâmica da graça de Deus sobre a vida do seu povo. E ele diz que tudo é pela graça. Ou seja, há uma ênfase muito clara aqui no verso, no texto, quando ele fala sobre a graça de Deus. Se você ler o texto até aqui, você vai perceber esta verdade. A nossa ênfase está aqui no verso 29. Então, o que ele vai falar? Sobre as nossas palavras. A palavra torpe e a boa palavra para edificação. Ele vai colocar essas coisas no lugar devido e vai mostrar detalhes de como isso precisa ser administrado. E é exatamente por aí que nós vamos caminhar. A primeira coisa que ele diz é que nós devemos deixar a palavra torpe ou suja. Ok? A próxima aí. Nessa figurinha, eu creio que fica bem explicado a ideia do texto na sequência. Longe de vós toda gritaria, né? Olha só,
onde eles estão discutindo? Estão os dois discutindo, a língua está solta, estão falando alto, e quem está no meio? A criança, o filho. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que esta palavra suja, ela não pode ser dita em momento algum. O texto aí diz no verso de número 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra suja ou torpe. O que viria a ser essa advertência bíblica contra esses pecados da língua? Em Provérbios, nós vemos cerca de 60 dessas advertências. Versos que você pode pegar um por um, falando a respeito, ou advertindo sobre não usar palavras sujas ou torpes. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 12, verso 36, ele diz que nós prestaremos conta de cada palavra. Em Tiago, capítulo 3, o texto diz que a língua, ela pode incendiar toda uma floresta, como um pequeno fogo incendeia uma floresta inteira e destrói tudo. Existem pessoas tão magoadas com palavras, com somatório de palavras torpes que são ditas, que chega um ponto em que elas dizem, eu não posso mais. Elas não aguentam aquilo. É muito triste quando a gente encontra jovens, chegando ali no período da maioridade, doidos para sair de casa. E você vai conversar com essas pessoas, eles estão doidinhos para sair de casa, porque eles não suportam as palavras torpes ou as brigas envolvidas em situações de tensão e verborragia errada dentro de casa. Isso acontece demais, de agressões verbais e vai por aí fora. Isso acontece. E é interessante que algumas moças, elas têm uma saída, que elas entendem ser uma saída. Elas escolhem alguém para casar com elas e tirá-las de dentro de casa. E talvez você já tenha conhecido alguém assim, que se casou muito precocemente para poder sair do ambiente familiar, porque não estava aguentando. Isso é muito feio, isso é muito triste. A palavra torpe, ela realmente é alguma coisa que pode incendiar e destruir tudo aquilo que é o todo. Aqui a floresta tem a ver com o todo. Olha, vem o fogo e você vai incendiando, você vai com a língua lançando pequenos fogos e vai destruindo, vai chegar um ponto em que o todo não suporta mais. Não deve existir nenhuma conversa corrompida. Essa é a ideia. Conversa corrompida. O que nós podemos entender sobre isso e como é que nós vamos caminhar? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro deles, a fofoca. Vocês sabem o que é fofoca? Não? Sabem, né? O que é fofoca? Fofoca é você espalhar comentários desfavoráveis sobre alguém, mesmo que esse comentário seja verdadeiro. Isso é fofoca. Você sabia? É verdade, eu estou falando uma verdade para você. A gente acha que porque é verdade, a gente tem o direito de falar. Não tem. Eu não posso ser um instrumento de coisas a respeito de pessoas que venham a prejudicar essas pessoas. Vocês estão entendendo o que é isso?
Olha, é verdade que houve aquele erro ali, é verdade. Só que eu propagar isso vai trazer prejuízo para essa pessoa, ou para a família dele, para o relacionamento dessa pessoa. Por que eu vou levar isso adiante? Essa não é a atitude de um cristão que ama. Fofocar. Ou difamar. Difamar é quando eu estou falando falsidades, ou eu estou pegando uma verdade e distorcendo, e isso vai prejudicar a reputação de alguém. Isso é difamar. Isso aqui legalmente dá um processo. Tá? Por difamação eu posso processar pessoas. Por dizer algo que não é verdade. Ela diz, mas é verdade. Não, o que você falou não é. O que aconteceu é isso e você está falando isso. Ou você está acrescentando alguma coisa a mais. Quem conta um ponto, como é que é? Quem conta um conto, aumenta um ponto, não é isso? Conhece essa história, né? E é isso mesmo. E aí, você aumentando um ponto, você já está difamando. Uau! Se você não falar exatamente o que é, você já está difamando. Calúnia. Caluniar é atribuir motivação errada a alguém. Ou seja, eu pego alguma coisa e digo, olha, aquela pessoa fez aquilo, já imaginou? Olha só o que ela pensa, olha só, essa pessoa não presta, olha só, essa pessoa por causa disso é aquilo. Cuidado, viu? Muito cuidado. Isso é calúnia. Esse tempo agora político, a gente precisa ter muito cuidado. Porque o indivíduo é de direita, esse indivíduo é isso. Porque o indivíduo é de esquerda, esse indivíduo é isso. Porque o indivíduo não é nada, esse indivíduo é isso. Porque, pelo amor de Deus, isso se chama calúnia. Eu não posso atribuir a alguém motivações erradas. Essa pessoa pode até ter motivações que não estejam corretas, mas eu não tenho o direito de fazer isso se eu não tenho como comprovar. E calúnia também é alguma coisa que dá processo. Então a gente precisa ter cuidado. Eu só dei um exemplo, viu, queridos? Do que seria isso. Criticar. Não, criticar é uma coisa... Peraí, pastor, isso foi longe. Criticar. Você se acha crítico? A crítica é um negócio muito sério, irmãos. Principalmente porque muitas pessoas, por serem críticas de coração, tudo elas criticam. E o critério é muito alto. Quer dos outros uma santidade, uma retidão, uma formalidade, um bocado de coisa. E aí eu começo sempre a tratar o outro com menor. E qualquer coisa eu critico, isso é pecado. Criticar é fazer comentário negativo que talvez sejam até verdadeiros, mas que eu não preciso dizer. Tem certas coisas que eu preciso pensar antes de falar. Eu vou falar sobre isso com a minha esposa? Não, vai dar mal esse trem. E não vai precisar, não vai adiantar nada. Não vou falar, não preciso comentar sobre isso. Comentar sobre uma situação X que não nos afeta, que nós não precisamos conversar. Que pode trazer uma conotação negativa. Observe bem, criticar é algo que eu preciso ter zelo. Existem outras maneiras também de você usar a palavra de maneira inadequada. Por quê? Porque é uma realidade prática, mas não é só com palavras que a gente erra. A gente erra também com atos ou com omissão. Cuidado com a conversa nociva para destruir os outros, para humilhar, magoar uma outra pessoa.
O Senhor Jesus diz que a boca fala do que está cheio, coração. Então o problema sério é o tratamento do coração. Então essa é a primeira orientação. Não falar palavra torpe. E palavra torpe tem um leque bem grande. 2, ou segundo, falar palavras que edificam. Estão vendo aí as palavras que edificam? O desenhozinho? O que vocês acham desse desenhozinho? É a realidade? Até o cachorro tem um celular, tá vendo? Diga aí. Pois não. Uhum. 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 Tá. Reprovar, pelo que você está colocando, é você expressar uma crítica a outrem. Você pode reprovar isso sem expressar, primeiro, a outrem. Você pode reprovar aqui dentro. Tá? Então a primeira coisa que tem que olhar no texto é se ele está falando de expressão externa ou expressão interna, que demanda a minha atitude. Então, provavelmente no texto tem a ver com atitude individual, tá? Não coletivo. Segundo, a tendência do crítico é ser crítico por um perfeccionismo ou por uma mania, certo? É um vício da crítica. O que seria esse vício da crítica? Que é um pecado. Tá? É tipo uma murmuração direcionada ao outro. É reclamar do outro, entendeu? É mais do que uma crítica, é você murmurar a respeito do outro. Porque a crítica, ela acaba trazendo para o outro dor. Só criticar. A linguagem de Paulo nesse texto, se você for olhar, vocês estão com o texto aberto de Efésios, capítulo 4, você vai perceber que Paulo não é negativo, ele é positivo nas colocações dele. A partir do verso de número 25, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Está vendo como ele é positivo? Você tem que irar, mas não pecar. Caso contrário, verso 26, você está dando lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. O que ele tem que fazer? Trabalhar. Tá? Então, observe bem que a linguagem aqui ela é positiva, ela não é negativa. Então, todas as vezes que eu critico, a crítica ela tem que ser uma crítica para ensino. E não simplesmente para murmurar sobre a atitude do outro. Então, a crítica que não vai gerar a possibilidade disso, eu tenho que evitar. Finalizando, verso de número 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Essa é a pergunta, como fazer isso? Longe de vós toda amargura, verso 31, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Observem bem que a linguagem ela é completa, ela não é uma linguagem só de crítica. E se você ainda for olhar mais atrás, do verso 17 para frente, Paulo vai dizer aos irmãos, olha, vocês não podem andar como gentios, e aí ele explica o que é um gentio, e tinha crente andando como se fosse gentio, e aí ele vai dizer, olha, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, quanto ao trato passado, e aí ele vai trazer toda a orientação positiva. Então, a linguagem é completa. A crítica, ela tende a ser uma expressão, certo?
eu estou usando de murmuração, é de reclamação contra o outro, mas que não traz necessariamente uma possibilidade de ser o apoio para que o outro aprenda. Não existe uma informação completa. Então, a crítica por si só, ela é ruim, porque ela simplesmente demonstra: eu não gostei. A comunicação adequada, ela se envolve com aquele indivíduo. Por isso ela é saudável. Dentro de casa, eu falo, eu tenho que ter a liberdade de admoestar, certo? Eu tenho que ter a liberdade de ensinar, ok? Mostrar o caminho. Eu tenho a liberdade de admoestar, de dizer: olha, você não está no caminho. E eu tenho a liberdade de advertir, que seria: olha, mesmo eu tendo te ensinado, mesmo eu tendo te advertido que você está saindo, você ainda continua. Então, olha aqui, eu vou caminhar com você. Aí você pega na mão do outro e fala: vamos lá, o que eu posso fazer para você aprender? Essa é a linguagem que você encontra em Hebreus capítulo 12, quando fala da ovelha manca. O texto diz que eu dou para ela o apoio, o ombro, e eu ando com ela porque ela está sem condição. Se você largar, ela cai. Então, ela, por alguma maneira, ela está com uma ovelha machucada porque ela fez alguma coisa que não devia. E isso trouxe consequências. E agora eu me habilito a fazer isso. Essa é a linguagem do autor de Hebreus para dar àqueles seus ouvintes essa vivência de reeducação e de restabelecimento daquele que está manco. Então, a advertência por si só, muitas vezes é um ato só de murmuração, de reclamação, quanto ao outro. É estranho, né, falar de murmurar quanto ao outro, porque a gente normalmente murmura aqui, né? É o meu reclamar. Mas muitas vezes a crítica é um puro reclamar do outro. Certo? Eu não concordo com o outro. Eu não concordo com o ato do outro. Isso. Mas você não faz o completo. Você não gera a possibilidade da mudança, da transformação. E lembre que isso ocorre no coração. Depende do Espírito. Precisa ser feito de maneira correta, dentro de uma comunicação saudável. Pode acontecer? Pode, mas de maneira saudável, tendo o lado positivo, como a gente viu aqui no texto. Esses exemplos que eu dei, se vocês observarem, são todos negativos. É não, não, não. É tudo coisa que gera, vou usar uma expressão muito comum hoje, gera clima. Gera clima. Mas vamos lá. O que seria falar palavras que edificam? O texto está dizendo exatamente isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação. Observe que existem duas palavras não generalizantes, mas que são palavras que excluem outra possibilidade. Diz: nenhuma palavra torpe, nenhuma. Depois, unicamente a que for boa. Gente, o direcionamento de Paulo aqui, bíblico, ele é tão intenso, que ele coloca em nós uma responsabilidade na comunicação, que muitos de nós vão viver a vida inteira tentando alcançar. E provavelmente ainda vai faltar um bocado. Mas é isso aqui que o texto bíblico nos ensina, que é o ideal de Deus. Nada de palavra torpe e somente palavra que seja para edificação. Observa então aquilo que foi a pergunta da irmã, acabou ajudando a gente a visualizar que Paulo fala do que tem que deixar para você fazer o que é certo. Não, ele está falando o que você tem que fazer certo, e dessa forma você deixa de fazer o errado. Então, na verdade, ele está falando da troca. Troca é santificação, gente. É eu tirar a roupa velha e colocar a roupa nova. A velha é segundo o velho homem, agora segundo o novo homem, a vestimenta espiritual que me faz homem para fazer boas obras. É só você olhar nos versos anteriores aí, no verso 24.
Ok. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Isso é santificação. Eu tiro fora e ponho o que é bom. Certo? Então, o que é bom só pode estar se o ruim saiu. Foi tirado. E quem tira é o Espírito de Deus. É Ele que me qualifica a vencer essas tendências do meu coração que está sendo santificado, purificado. Qual a tendência minha? Aprendi a vida inteira a falar palavrão. Mas aí eu aprendi que palavrão biblicamente está errado. Eu desonro a Deus, as pessoas, eu destruo a comunicação, a saúde da família. Então eu resolvi, eu não vou falar mais. Mas sem mais nem menos, você está na frente da possibilidade do dito. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim: opa, ô, rapaz, acorda aí, mocinha. Ô, jovenzinho, segura a boca. E aí é aquele momento de Gálatas capítulo 5, falando da luta entre a carne e o Espírito Santo de Deus. E aí eu tenho que viver segundo o Espírito. E eu dou aquela respirada e não falo aquilo que naturalmente ou pecaminosamente eu falaria. E falo o que é correto, que o Espírito vai colocar. E vai trazer paz ao meu coração, e eu vou dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu condição disso. Gente, é a paz mais gostosa que pode existir, quando Deus faz a gente vencer alguma coisa que é a tendência natural do coração da gente. Seja lá qual for o pecado. Seja lá qual for o pecado. Que você sabe que para você era natural antes, mas que ainda está sendo tratado. E aí o Espírito de Deus te dá aquela vitória, e você fala: Senhor, como é bom não ter que carregar o peso dessa culpa. Louvado seja o Senhor. A palavra que nós temos que falar, ela tem que ser a palavra que é boa. A outra era suja. Essa é limpa, ela é boa. Mas ela é boa para algo específico. Observe bem, ela é boa para edificação. A pergunta é: edificação de quem? A comunicação tem sempre a ver com o alvo, com o destino. Eu estou emitindo e alguém está recebendo. Mas sem sombra de dúvida, ela é boa inicialmente para mim. Ela me edifica. O que vai edificar o outro, primeiramente tem que me edificar. Eu estou pregando a palavra para vocês. Se essa palavra não tem sentido para mim, qual sentido teria eu falá-la ou transmiti-la para vocês? Para mim não tem nenhuma. Em algum momento ela vai ser conhecida como verdade, mentira para mim, mas ela não deixou de ser verdade. Por isso eu tenho que transmitir a palavra boa, para que quem ouve o que é bom. Lembra, seu cônjuge precisa disso, seus filhos precisam disso, seus pais precisam disso, seus amigos precisam disso, seus funcionários precisam disso. E o texto diz ainda: quando for necessário, falar na hora certa. Falar na hora certa, quando for necessária. Deus deseja que nós falemos somente aquilo que edifica. Se não é algo agradável que vai edificar, não fala nada, fica calado. Quem conversa demais, mineiro fala isso, dá bom dia para cavalo, deve ser lá de Araguari. Por causa do negócio do cavalo lá que todo mundo fala, né? Mas, falando coisas mais importantes, é algo muito sério. Nossa, mas eu não consigo ficar sem comentar, trazer sempre uma observaçãozinha. Tadinho de você, está pecando que nem doido. Sobre tudo tem que falar algo. Você está se colocando num campo minado.
você está te autodestruindo, você está se irritando, você não está se edificando e você não está edificando o outro. Porque só na hora que for necessário, não é isso que diz o texto? Quando for necessário. Senhor do céu, o Senhor precisa dar um tampa-boca para mim. Eu falo muito. Eu destruo momentos. Se você viver como alguém que não age dessa forma, você destrói momentos, história, relacionamentos, e nada fica saudável. É provável que você conheça alguém assim. Normalmente isso é entendido como malícia, maldade, sarcasmo, ironia, ou simplesmente murmuração, reclamação, ou uma das coisas piores, contenda contra Deus. Quando eu começo a questionar o que Deus está fazendo. Lembra do povo de Deus andando no deserto? Nossa, Senhor, lá a gente tinha água. Aqui a gente não tem água. O Senhor foi maldoso com a gente, hein? Isso é contender contra Deus. Como se Deus não soubesse que eles precisassem de água. Se Deus quisesse, nem água eles precisariam beber. A roupa deles nunca estragou. Foi milagre? 40 anos, a roupa sem estragar, e pelo entendimento meu, nem lavar precisava. Eu precisava de uma roupa dessa. Já imaginou? Tem umas irmãzinhas falando, oh, ia ser bom, hein? Não? Sem graça. Sem graça, essa foi boa, gostei, irmã. Mostrou todo o lado feminino. Ela prefere ter que lavar e passar as roupinhas tudo, né? E comprar umas novas, né, irmãzinha? Mas imagina uma situação totalmente de crise. Mas aquelas pessoas não conseguiram entender que ali existia a graça. Elas estavam só reclamando. E Deus continuamente mostrando para elas que Ele as amava. De noite tinha iluminação e calor. De dia tinha sombra e proteção. Que coisa maravilhosa. E eles reclamando, isso chama contenda. Tem hora que a gente reclama como mineiro de novo, de barriga cheia. Cuidado para você achar que é pobre, sem perceber a riqueza de Deus na sua vida. Tá? A gente precisa ter muito cuidado, porque o texto diz que é unicamente palavras boas com o propósito de edificar. Eu já falei isso aqui uma vez para vocês, dos monges trapistas do século 17, onde eles entravam no monastério, né, no mosteiro, e para eles não falarem nenhuma palavra que pudesse pecar, eles arrancavam a língua. Eles tiravam a língua. Agora, o que adianta? Antes de falar, já está aqui? Não é? A boca fala do que está cheio. O coração. Eu posso falar sem falar, né? Aqui eu posso falar com o meu pensamento. Então, Deus deu para nós uma habilidade de comunicação maravilhosa e nós precisamos aprender a usar. O que é transmitir graça? Primeiro, transmitir graça é benefício da graça. É transmitir um benefício para alguém. Interessante porque o benefício que eu dou ou transfiro a alguém, às vezes tem custo para mim. Certo? Às vezes não, é algo simplesmente de comunicação. Eu posso comunicar de forma difícil. E às vezes isso traz para mim prejuízo. Mas todas as vezes que eu for comunicar com alguém, tem que ser unicamente para transmitir graça. Se tiver que pagar o preço para isso, eu pago o preço.
Então lembre-se que o texto aqui, ele nos coloca nessa responsabilidade de ser beneficiador de outras pessoas. Paulo diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Na medida certa, que vai dar aquele tempero, Jaqueline, das coisas que você faz. E o sal aí tem a ver também com algo que é usado para impedir o apodrecimento, a destruição do que é saudável. John MacArthur, ele diz que há uma necessidade muito grande de antes da gente falar alguma coisa. Ele diz: olha, façam essas perguntas. Primeira, qual o motivo que eu tenho para falar? Qual é a minha razão para responder a essas pessoas? Depois ele diz: qual o impacto que as minhas palavras têm sobre essa pessoa? Depois ele diz: qual seria o impacto dessas minhas palavras sobre mim mesmo, se a situação fosse invertida? E aí ele termina dizendo: antes de falar, pergunte, o que Jesus diria para o outro? Aí pronto, matou, né? Mas ensinou exatamente uma comunicação clara e saudável dentro de uma família. Que tipo de palavras nós devemos cultivar? Vou dar só algumas aqui para vocês. Encorajamento. Nós vivemos num mundo desmotivador e que anda buscando encorajamento no lugar errado. Vou dar um exemplo só. Por que você trabalha? Pode falar. Para você ter dinheiro e comer? Onde morar? Sustento. A palavra de Deus diz que eu, quando trabalho, eu tenho que fazer como que para o Senhor. A Bíblia diz que tudo que eu faço tem que fazer para a glória de Deus. Então, um cristão, a primeira coisa que ele tem que dizer, apesar de vocês terem dito coisas verdadeiras, mas isso é depois, tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus, certo? Então o encorajamento, a motivação, ela tem que ser certa. Caso contrário, eu vou me perder. Eu quero fazer para morar. Aí eu pergunto, onde? Aí você fala, eu quero uma casa assim, assada, você vai trabalhar o resto da vida e vai viver por conta daquilo. Você vai destruir o restante da sua vida. Então a motivação, ela precisa estar correta. E nós estamos vivendo, as pessoas vivendo sem encorajamento, a motivação correta. Os filhos não sabem por que eles fazem as coisas, as esposas, os maridos. Nós precisamos encorajar as pessoas com a verdade, com discernimento. Nós precisamos construir pessoas. Nós precisamos lembrar as pessoas da identidade de Cristo no coração delas, da alegria e louvor a Deus que elas têm que ter com as suas vidas. Nós devemos levar essas pessoas a terem uma vida que demonstre instrução que eles receberam de Deus. Eu devo comunicar às pessoas que elas não devem pecar. Olha só, tudo isso são palavras que edificam. Palavras cheias de bondade, de compaixão, de perdão, e vai por aí afora. Eu não vou falar sobre cada uma delas, eu tinha aí muito o que falar sobre isso. Pulando, só para a gente concluir. A palavra certa na hora certa. Segundo a, ou conforme a necessidade. É o texto. Isso é na hora certa. Esse negócio de falar na hora certa é complicado também. O que é necessário e que hora é que isso tem que acontecer?
você tem que considerar o momento, o local, o ambiente, o tom de voz, a circunstância emocional. Ou seja, uma conversa saudável e edificante, ela precisa ter a maioria dos elementos favoráveis. Você nunca vai encontrar todos os elementos favoráveis, sabe por quê? Porque você vai estar tratando um problema. Então, um dos elementos já vai estar ali comprometido, mas ele precisa encontrar outros que favoreçam. Tá? Então, cuidado, não vai expor, não vai tornar público aquilo que é de vocês, ou que é do casal e não é dos filhos. Cuidado, porque defender ideias não é ir contra a pessoa. Eu posso ter uma ideia diferente da sua, e você tem uma ideia diferente da minha, mas você não é necessariamente meu inimigo, e eu vou dar um tiro em você, te esfaquear, arrumar uma forca para você. Ideias, são opiniões, são escolhas, então tem que ter muito cuidado. Mas na hora disso, de defender ideias e de debater, cuidado, porque é uma armadilha imensa para a gente falar o que não deve. E por último, observem, vencer um argumento num debate não é mais importante do que a verdade. Então, para vencer, às vezes você fica tão interessado em ser o ganhador da batalha que é a conversa, que você tende a usar armas inadequadas. Não faz isso não. O que eu tenho que guardar? E o que eu tenho que usar para que a comunicação da minha família seja saudável a partir da minha vida? Salmo 19, verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Cuida de mim, Pai, e da minha comunicação. Isso é muito importante para que nós tenhamos uma família saudável. E se você quer ter uma família saudável, se submeta ao Espírito Santo de Deus, que somente Ele pode te habilitar a viver essas verdades. É fácil? Não. É possível? É. Isso dá prazer? Demais. Mas acima de tudo, glorifica ao nosso Salvador. Vamos ficar de pé e vamos orar. Amantíssimo Deus, nós te agradecemos por esse momento de estudo. Pai, sabemos que realmente é um grande desafio fazer as coisas certas para termos uma família saudável. Mas ensina-nos, ó Pai, nos habilite com Teu Espírito a vivermos adequadamente. E sermos instrumentos, ó Deus, de uma comunicação que fortaleça os laços dentro dos nossos lares. Ó Deus, e se já existem problemas causados por uma comunicação não adequada, disfuncional, eu quero pedir que o Senhor dê aos Teus servos, ó Pai, a humildade de que, se eles erraram, de pedirem perdão, deles pedirem a oportunidade, e daqueles, ó Pai, que foram ofendidos, concederem esse perdão, e dar a oportunidade para a restauração de uma boa comunhão dentro dos seus lares. Para a glória do Seu nome, Pai, para a alegria desses lares, em nome de Jesus. Amém. E agora, amada igreja, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto, e vos dê da sua paz, no amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho, e na comunhão do seu Espírito Santo, hoje e para todo sempre.